Boa tarde, meus amados irmãos. Eu sou a obreira Wilka Mello. Eu vim trazer uma pequena reflexão do coração de Deus ao nosso coração nessa tarde, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 em diante, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, soparam os ventos, investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as torrentes, e soparam os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam atônicas a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Amém? O tema dessa reflexão essa tarde é: onde eu tenho edificado a minha fé? Onde eu tenho edificado a minha fé? Amém? Nós temos edificado a nossa fé na palavra de Deus, que é a rocha, que é uma base firme, segura, ou temos edificado a nossa fé naquilo que temos visto? Há muita diferença, irmão. Muitas pessoas, infelizmente, muitos de nós, infelizmente, né, diante das lutas, das dificuldades, tememos. Tememos aos ventos contrários, temos medo dos ventos contrários, das situações que têm surgido. Por quê? Porque temos edificado a nossa fé na areia. Temos edificado a nossa fé naquilo que estamos vendo. Por isso estamos ruindo. Estamos o quê? Os ventos estão vindo sobre a nossa vida, as dificuldades, e nós temos o quê? Sido derrotados. Porque a nossa fé está sendo baseada, fundamentada naquilo que nossos olhos estão vendo. E não é isso que Deus diz. Deus diz que a nossa fé tem que estar baseada na rocha, quer dizer, na palavra de Deus. Uma fé fundamentada na palavra de Deus pode vir os ventos contrários que for, o ímpeto que for, as situações que for, as enfermidades que for, as lutas que forem. Ela não vai se abater, ela não vai se abalar, ela vai continuar firme. Por quê? Porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Nós temos que fundamentar. Estamos angustiados, passando por angústia. O que é que a palavra de Deus diz? Onde nós temos que fundamentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé? Na palavra de Deus. E o que é que ela diz? Quando nós estamos angustiados, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, né? E ocultas que tu não sabes. Ou então a palavra de Deus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu amado, é na palavra de Deus que a nossa fé é edificada. É na prática da palavra de Deus. É no crer na palavra de Deus que a nossa fé é edificada. Que a nossa fé é fortalecida. Amém? Então, se você não tem vencido, se as lutas têm vindo com ímpeto sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, é porque você não tem edificado a tua fé na palavra de Deus. Meu amado, atente para o que a palavra de Deus diz. Se eu crer no Senhor, será salvo eu e minha casa. Que praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho que fortalecer a minha fé na palavra de Deus, no que a palavra diz para mim. Amém? Então, que a sua fé não seja uma fé fundamentada no que você vê, mas no que a palavra de Deus diz. Amém? Aí ele diz assim: a casa edificada sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, soparam os ventos e investiram contra aquela casa. E ela não caiu. Você não vai cair. Você não vai desanimar. Você não vai duvidar. Você não vai deixar de crer, de confiar em Deus. Porque a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Meu amado, que Deus possa falar muito ao teu coração. Fundamente a sua fé. Fortaleça a sua fé na palavra do Senhor. Amém? Para que nenhum vento, nenhuma tempestade
nenhuma enfermidade, nenhuma praga, nada vem alcançar a tua casa, porque você está fortalecido na fé, que é fundamentada na palavra de Deus. Essa palavra que é preciosa, que é rocha, que é firme. Amém? Que Deus possa falar muito mais ao teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém.